Aleluia, Jesus, glória a Deus. Todos estão felizes com Jesus? Amém. Amém, glória a Deus. Hoje nós temos muitos motivos para estarmos felizes com Jesus. Hoje é domingo, dia de prestar culto de adoração ao Senhor. É o nosso quarto dia da campanha Salvação para Todos. E eu creio em nome de Jesus Cristo que hoje haverá salvação em nome de Jesus. Amém? Aleluia. Glória a Deus. Vamos fazer uma oração para que Deus venha manifestar a tua glória através da palavra, para que Ele venha me usar para ser um canal de bênção para a sua vida, em nome de Jesus. Quero saudar a nossa igreja da rede social, ó que legal, a nossa igreja da rede social, que todos nós formamos uma igreja. E saiba que você que tem nos acompanhado aí na sua casa, talvez distante daqui, saiba que você também faz parte da Yeshua, faz parte do corpo de Cristo, desde que você aceite a Jesus. Basta você aceitar a Jesus, seguir a palavra de Jesus, e você faz parte do corpo de Cristo. Porque a igreja nada mais é do que nós, do que o homem. A igreja não é feita de tijolos. Deus não habita em casas feitas pela mão do homem. Deus habita em nós. E nós somos a igreja de Cristo. Aleluia. Vamos abrir a palavra do Senhor. Vamos abrir no livro de João, capítulo 3, versículo 5. Evangelho de João, capítulo 3, versículo 5. Vamos ver como é que está a escolinha bíblica deste povo de Deus. À medida que forem encontrando, digam glória a Deus. Eu quero um obreiro aqui para estar lendo. Aleluia. João, capítulo 3, versículo 5. João 20. João, capítulo 3. Isso, estamos nos evangelhos. Marcos, Lucas, Mateus, João 3, versículo 5. Deixa o ventilador para cima para pegar um pouquinho aqui no pregador do Senhor. Botei um pouquinho para baixo só para tirar uns mosquitos aqui já. Jesus respondeu: Em verdade. Saúde a igreja com a paz do Senhor. Amém. Jesus respondeu: Em verdade, eu digo, quem não nascer da água e do Espírito não pode entrar no reino dos céus. Amém. Aleluia. Nós temos aí uma história do encontro de um homem que foi ao encontro de Jesus. Nós estamos ouvindo falar aí de um diálogo entre Jesus e Nicodemos. Quem era Nicodemos? Nicodemos era um fariseu, um homem que conhecia as leis do Senhor. Os fariseus conheciam as leis do Senhor, eram judeus, acompanhavam as leis entregues por Moisés, se dedicavam às leis. Mas os fariseus eram religiosos. Religiosos a ponto de aguardarem a vinda do Messias. E quando o Messias vem, eles não o reconhecem por causa de sua religiosidade, por causa de suas crenças, dos seus costumes,
e de tradições que eles mesmos fizeram. Os fariseus eram cheios de tradições. Jesus, muitas das vezes, falou dos fariseus que comiam na casa das viúvas até se fartarem, abusavam, comiam muito, usufruíam do alimento das viúvas, que às vezes pouco tinha, e depois, para disfarçar, eles faziam grandes orações religiosas. Os fariseus, que gostavam de ser reconhecidos na praça, onde eles estavam, eles gostavam de ser destaques, gostavam de fama. Os fariseus religiosos. Mas este homem, Nicodemos, um fariseu, que por sinal era mestre na sinagoga, ele ensinava, as pessoas paravam para ouvir Nicodemos na sinagoga. Um dia ele ouviu falar de Jesus. Os fariseus que esperavam a vinda de Messias e só olhavam para as leis de Moisés, só olhavam para dentro deles mesmos. Eles carregavam o rei dentro da barriga, mas não era Jesus. Jesus deve estar no nosso coração. Quando temos o rei dentro da barriga, como dizemos aí fora, é uma metáfora, é um sentido figurado para dizer que somos orgulhosos, que acreditamos em nós mesmos. Assim eram os fariseus. Somente o que eles falavam era certo, era lei. Mas eles eram religiosos. Não tinham a sensibilidade para reconhecer quando Deus se fez em homem e esteve na terra. Nem mesmo Jesus realizando sinais, milagres, maravilhas, nem mesmo assim eles conseguiram acreditar em Jesus. Nem mesmo assim. Eles chegaram a dizer que Jesus era possuído por um espírito imundo, Beelzebul. O Filho de Deus enviado para nos salvar, e eles diziam que ele tinha espírito imundo. Fazia as coisas em nome de Beelzebul. Mas hoje eu quero destacar que entre nós existem muitos fariseus. Não só no mundo aí fora, mas dentro da própria igreja. Aleluias! Existem fariseus dentro e fora das igrejas. E agora eu falo igrejas de cimento, igrejas feitas pela mão do homem, onde nós nos reunimos para ter comunhão com os irmãos. Nós encontramos fariseus. Desde a liderança à membresia, sempre haverá fariseus nas igrejas hoje. E no mundo, eu não preciso nem dizer que existem, não é mesmo? Mas eu quero dizer que um desses fariseus, ao qual estamos falando, Nicodemos, um dia ele foi tocado. Ele ouviu falar das maravilhas de Jesus e ele foi ao encontro de Jesus. Ele foi durante a noite para não ser pego falando com Jesus pelos seus companheiros da sinagoga, pelos seus seguidores, porque ele era um fariseu. Ele ainda tinha um orgulho, mesmo ouvindo falar de Jesus, tendo curiosidade em conhecer a Jesus,
Mas ele foi escondido, mas foi encontrar com Jesus. Porque ele ouviu falar tanto de Jesus, ele viu alguns milagres de Jesus, que algo despertou nele. O inconsciente dele foi tocado. E em algum momento ele começou a entrar em conflito com ele mesmo, sobre a crença dele, sobre a religiosidade dele, sobre a espera dele pelo Salvador. Porque o povo de Israel naquela época acreditava que o Salvador viria como um grande vencedor de batalhas, como um exército, um guerreiro, que destruiria o Império Romano que os dominava naquela época em que Jesus veio. Eles aguardavam algo sobrenatural. Tem um outro microfone? Esse aqui parece que está dando... Ou esse aqui está sendo mais carregado? Vou ligar esse aqui, por favor. Então eles aguardavam algo sobrenatural. Deus enviaria um libertador. Aleluia. Obrigado. Deus abençoe. Deus enviaria um libertador que libertaria o povo de Israel da mão dos romanos. O povo de Israel naquela época era oprimido pelos romanos. Os romanos cobravam impostos altíssimos. E se eles não pagassem, eles eram presos até mortos. Eles tinham que obedecer ao Império Romano. E os fariseus estavam muito ligados aos romanos. Eles tinham um acordo de promover a paz entre o povo de Deus, para não atrapalhar a conquista romana, para não atrapalhar o domínio romano. Os fariseus eram ligados aos romanos, assim como os herodianos. Mas Nicodemos, por ouvir falar um pouco de Jesus, assim como você tem ouvido falar de Jesus, talvez pouco, talvez muito, se você tem acompanhado os nossos vídeos, com certeza você tem ouvido falar muito de Jesus. Nicodemos ouviu falar um pouco, mas esse pouco foi suficiente para mexer com ele, para mexer com o intelecto dele. Ele era um mestre, ensinava, mas ele começou a entrar em conflito. Será que esse Messias que eu estou esperando virá da forma que eu espero? Por que esse homem realiza tantos milagres, tantos feitos em nome de Deus? Tem algo de diferente com este Jesus. Preciso encontrar este Jesus. E ele consegue. Ele vai durante a noite. Eu quero te dizer que se quiser encontrar com Jesus, você também consegue. Basta que você se disponha a encontrar a Jesus. Dentro do seu próprio quarto você consegue encontrar-se com Jesus. Clame de coração para que Jesus ouça a sua oração, para que Ele te responda. Assim foi Nicodemos ao encontro de Jesus. E quando ele chega até Jesus, nesse mesmo capítulo 3, do versículo 1 ao 21, se eu não me engano, a história vem toda sobre Nicodemos e Jesus. Ele chega e pergunta a Jesus: o que fazer para entrar no reino? O que fazer para ter vida eterna? E Jesus responde a ele: necessário é que você nasça de novo, porque ninguém vai entrar no reino dos céus se não nascer de novo. E Nicodemos entra em conflito novamente aí com Jesus. Como nascer de novo?
Sei que não é possível entrar no ventre da minha mãe novamente. E aí, Jesus diz a ele: para que se nasça de novo é necessário passar pelas águas. É necessário viver pelo Espírito. Você que é mestre não conhece as coisas espirituais. Está vendo a diferença de se ser religioso e de se ser seguidor de Jesus? O religioso ouve falar, lê a Bíblia, mas ele não tem o discernimento, porque não tem o Espírito Santo do Senhor. Quando Jesus diz a Nicodemos que é necessário nascer de novo, ele quer dizer que morra o velho homem e nasça uma nova criatura. Através das águas. O que é nascer através das águas? É passar pelo batismo, ser livre dos seus pecados, aceitar a Jesus como seu Salvador e receber o Espírito Santo. Quando você morre para o mundo, você nasce em Cristo Jesus, numa vida nova, numa vida em que você vai ter o discernimento entre o bem e o mal. Nicodemos conhecia as leis, era mestre na sinagoga, mas ele não tinha o conhecimento de que se para entrar no reino dos céus era necessário abandonar o pecado, era necessário reconhecer que Jesus era o Filho de Deus. Só assim entraria ele no reino dos céus. E hoje eu quero entrar agora neste ponto. Nós estamos numa campanha com o título Salvação para Todos. O evangelista, passa um outro microfone, coloca aqui, fala um minutinho, por favor. É necessário, então, como eu ia dizendo, nesta campanha em que o título é Salvação para Todos, nós chegamos até aqui para dizer que Jesus estava dizendo a um mestre, a um religioso, que havia salvação para ele. Bastava que ele cresce em Jesus, que ele cresce na salvação, que ele cresce no batismo, que ele cresce no Espírito de Deus. Era isso que ele estava dizendo a Nicodemos, e é isso que eu digo a você durante este dia, neste momento, nesta campanha. Há salvação para você. Nicodemos, ele era pecador, porque para tirar aleluia, glória a Deus. Aleluia, glória a Deus. Estão todos me ouvindo? Amém, glória a Deus. Então, agora bem melhor, glória a Deus. Então, se havia a salvação para Nicodemos, um religioso pecador que não havia aceitado a Jesus, que distorcia a palavra de Deus em benefício próprio, mentia ao povo de Israel em benefício próprio, gostava de ter fama, gostava de ser reconhecido, gostava dos benefícios,
gostava de ser destacado na sinagoga, mas um dia ele ouviu falar de Jesus e foi liberto, porque o homem que quer a glória de Deus, que quer glória na casa de Deus, ele está no pecado. A glória dentro da casa de Deus, fora da casa de Deus, a glória é toda a Deus. Porque por Ele, para Ele, são todas as coisas. Tudo é para Ele. E então Nicodemos conhece o caminho para a salvação. E ele estava diante do caminho. Jesus diz: eu sou o caminho, a verdade e a vida. Ele estava diante do caminho para encontrar ao Pai, porque ninguém vai ao Pai se não for pelo caminho chamado Jesus Cristo. Aleluia. E o povo, e hoje eu falo com você que não está nos caminhos do Senhor, você que não conhece a Jesus, ou você que conhece a Jesus de ouvir falar, ou você que acha que Jesus está morto, é aquela imagem que você vê na cruz. Eu te convido a ser liberto, assim como foi liberto o fariseu Nicodemos. Eu te convido a ser liberto daquela imagem que você olha em uma cruz. Porque Jesus foi crucificado, Ele morreu, mas Ele ressuscitou ao terceiro dia para nos salvar. E hoje você pode falar diretamente com Ele em oração. Você pode fechar a porta do seu quarto e falar com Ele sem intermédio de nada, de nenhuma imagem, de nada. Simplesmente ore, ajoelhe-se e clame o nome de Jesus. Conheça a palavra do Senhor, abra a palavra do Senhor. Vá a uma casa onde se pregue a verdade sobre Jesus. E faça como Jesus disse. Não sou eu quem estou dizendo, está na palavra. Depois você pode abrir a palavra de Deus no livro de João, no Evangelho de João, capítulo 3. E você vai ver que Jesus fala, Ele nos ensina que para sermos salvos é necessário passarmos pelas águas, recebermos o Espírito Santo e crermos que Ele é o único e suficiente Salvador. Precisamos ter visão espiritual. É quando Ele diz a Nicodemos: se você, que é mestre, ensina doutrinas, leis, costumes, tradições, não consegue saber que para se entrar no reino do céu é necessário nascer de novo? Você não consegue entender o que é isso? Como vou falar para você sobre o espiritual? Então, leia a palavra do Senhor. Não importa a vida que você está levando, não importa o tamanho do seu pecado, não importa o mal que você tenha causado, Jesus está disposto a te libertar. Basta você nascer de novo, basta aceitar a salvação em Cristo Jesus. É o porquê desta campanha. 7 dias sem interrupção, pregando sobre salvação. Salvação é algo acessível, é algo que Deus deixou para seus filhos, que creem nele, serem salvos, e não irem para o lago de fogo e enxofre. Morte terrível, lenta, dolorosa e eterna. A segunda morte. Se você aceita Jesus, você vive, você não morre, você adormece e quando acordar estará na glória com Jesus.
Um mundo maravilhoso, sem choro, sem ranger de dentes, sem enfermidades, sem tristezas, sem brigas, sem guerras. Uma casa preparada pelo próprio Deus, para que seja a nossa morada eterna. Iremos viver louvando e adorando ao Senhor. Se você passar pelas águas, se você aceitar a Jesus, se você receber o Espírito Santo. A nossa carne não quer isso. Talvez nesse instante você deva estar pensando em tudo que terá que abrir mão para ser filho de Deus, para ser salvo. Talvez você esteja pensando nos manjares do mundo, na boa vida, em fazer sacrifício, de largar a sua casa aos domingos, nessa hora, estar numa igreja, deixar a televisão de lado, o jogo de futebol, deixar a cerveja, deixar o adultério, deixar a gula, deixar a prostituição, deixar o vício das drogas, deixar de ganhar dinheiro ilícito, deixar a vida do crime. Talvez neste momento você esteja aí pensando em como deixar tudo isso, até mesmo deixar um conforto, deixar o conforto da sua casa. Várias coisas se passam na sua mente nesse instante. Mas eu quero te dizer que para se herdar o que Deus tem para nós, a nossa nova morada no céu, é necessário abrir mão de todas essas coisas, de todos os pecados. É necessário. Você será templo do Espírito Santo. Ele te conduzirá, Ele te ensinará, Ele te libertará do vício das drogas, do cigarro, da bebida, da prostituição, do adultério. A maldição que é o adultério. Você ter que viver de modo escondido, mentindo para a sua família, traindo a sua família, e você não consegue se libertar disso sozinho. Mas se você aceitar a Jesus, você terá uma nova vida. Assim como Nicodemos, assim como Maria Madalena, assim como Zaqueu, e tantos outros, assim como eu, assim como muitas pessoas que eu conheço. Eu também já estive preso numa vida desprezível, numa vida de pecado. Mas no dia que eu encontrei a Jesus, não foi fácil. Não estou dizendo que é fácil. E Jesus disse que não seria fácil. Mas Ele disse: tenha de bom ânimo, porque eu venci o mundo. Eu ainda não venci o mundo, mas eu estou lutando para vencer. A cada dia nós buscamos mais. Quem está liberto pelo sangue de Jesus, a cada dia ele busca a santidade. Enquanto vivemos aqui, entregue as nossas vidas a Jesus, nós corremos atrás de sermos santos, lutando para sermos santos. Pregamos o Evangelho, evitamos o pecado todo dia bate à nossa porta, e nós tentamos dizer não. Quando não conseguimos dizer não, pecamos, nos arrependemos e pedimos perdão a Deus, e continuamos caminhando em santidade. Não é fácil ser santo, mas não é impossível. E a recompensa compensa, de fato. Seguir a Jesus, ser salvo, ir para a glória, receber o galardão de Deus,
pregar para a nossa família, para que ela esteja conosco na glória. Imagina que bênção, você sendo salvo, subindo, e seus filhos também, seu cônjuge, sua parentela. Pois é isso que acontece. Você se torna santo e ajuda a sua parentela a se tornar santa, porque você vai dar testemunho de vida. Imagine você que hoje está preso no crack, que a sua família te excluiu, não quer nem saber da sua vida. Imagine você chegando em casa, pregando para a sua família que está liberto do crack, porque conheceu a Jesus. Imagine a felicidade da sua mãe, do seu pai, dos seus irmãos, para que você seja salvo. E ali, a sua família toda será salva, em nome de Jesus. Faça como Nicodemos. Tenha um encontro com Jesus. Marque um encontro com Jesus. Hoje mesmo, vai lá no seu quarto, se tranca, começa a orar. Orar é falar com Jesus. Assim como eu estou falando com você, fale com Jesus. Peça a Ele que te liberte. Peça a Ele uma nova oportunidade, uma nova vida. E lembre-se, procure uma igreja que pregue a verdade, que tem pastores, pastoras, homens e mulheres de Deus, que cuidam de suas ovelhas de verdade. E passe pelas águas. Receba o Espírito Santo. Seja salvo. Confesse que Jesus Cristo é o único e suficiente Salvador de sua vida. E seja salvo, seja batizado. Se você que está me ouvindo é de Ribeirão Preto, nós estamos aqui na rua Maria Cândida 670, no bairro do Jardim Zara, em Ribeirão Preto. Venha para a igreja pentecostal Yeshua, passar pelas águas, aceitar a Jesus. Nós e Deus estamos aqui de braços abertos para receber você. Nós queremos festa no céu. Se você aceitar a Jesus, há festa no céu. E nós queremos participar dessa festa com você. Aceite a Jesus e veja sua vida mudar. Maria Madalena era uma prostituta. Teve um encontro com Jesus, foi livre da morte, liberta de seus pecados, se tornou uma seguidora de Jesus. E quando Jesus Cristo ressuscita, Ele aparece primeiro para ela. Então, se você está na vida da prostituição, do tráfico, do adultério, do roubo, saiba que há salvação para você. Jesus Cristo, Yeshua, tem salvação para todos. Basta você querer. Quero convidar a você a aceitar a Jesus. A nossa pastora daqui a pouco vai estar fazendo aqui o apelo para você que está aqui, está em casa, onde você estiver. Você se levante, fique de pé e aceite o apelo, aceite a Jesus. E depois procure um lugar para passar pelas águas. Um lugar onde se pregue a verdade, em nome de Jesus. Essa é a história de Nicodemos, um fariseu, um religioso, um mentiroso, um que enganava as pessoas usando o nome de Deus. E ele foi atrás da salvação. Por que você, que é criatura de Deus também, embora tenha muitos pecados, muitos erros, muitas coisas tristes que você fez, e você está com medo, se sente sujo para entrar numa igreja, não se sinta mais assim.
Jesus Cristo diz: venha até mim e venha do jeito que você está. Você não precisa se limpar para se encontrar com Jesus. Quem vai limpar a você é o próprio Jesus. Ele quer você da forma que você esteja. E eu garanto que você se encontrando com Jesus, a sua vida irá mudar em nome de Jesus. Aleluias! Esta foi a nossa palavra de hoje. Uma palavra com o tema da campanha: salvação para todos. Se há salvação para Nicodemos, para Maria Madalena, para Zaqueu, com certeza há salvação para você que me ouve. Jesus Cristo é o mesmo ontem, hoje e será eternamente. Deus não é filho do homem para mentir, e nem filho do homem para não cumprir. Ele é fiel e Ele te ama. Venha fazer parte do corpo de Cristo. Nós amamos vocês. Venham. Somos todos um só corpo, total regenerados em Cristo Jesus. Venha fazer parte do corpo de Cristo. Venha ser abençoado. Venha ter o privilégio de, quando Jesus voltar envolto às nuvens, Ele te chamar pelo nome. Seja salvo em Cristo Jesus. Muito obrigado, Senhor, por mais esta palavra. Obrigado a você que está nos assistindo. Obrigado à igreja, obrigado à pastora pela oportunidade. E eu termino por aqui com uma oração para agradecer ao Senhor. Amém? Senhor, meu Deus, Pai Todo-Poderoso, em nome de Jesus, Pai, te agradeço pela oportunidade de ser usado pelo Senhor, de ser um canal de bênção, Senhor, aos meus irmãos, de ter a palavra do Senhor liberada através da minha voz, que a minha palavra ecoe, Senhor, sobre os quatro cantos deste mundo, proclamando a Tua palavra, Senhor, que o que eu disse aqui, Senhor, venha diretamente do Seu Espírito Santo a impactar almas, para que elas venham se render ao Senhor, em nome de Jesus. Muito obrigado, Pai. Continue conosco, pois sem Ti nada somos. Precisamos da Tua presença. Fica conosco, Senhor, em nome de Jesus. Pai, nós te pedimos e te agradecemos, em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém. Glória a Deus. Vamos ouvir o apelo que a pastora vai falar, e eu convido você a aceitar a Jesus. É bom demais. Amém? Aleluia. Glória a Deus. Aleluia, Jesus. Amém. Palavra abençoada. Eu convido você de casa a ficar em pé, você na igreja. Aleluia, Você Jesus. que não aceitou a Jesus, aceite como único e suficiente Salvador da sua vida. Amém. Talvez neste momento você está sentindo vontade de aceitar Jesus, mas está com medo. Talvez você neste momento quer aceitar a Jesus, mas tem algo te prendendo. Em nome de Jesus, todo inimigo venha desamarrando as pessoas neste momento, em nome de Jesus Cristo. Nós repreendemos todo medo, toda vergonha, em nome de Jesus. Que cadeias se abrem, em nome de Jesus Cristo. Correntes sejam quebradas, laços sejam desfeitos na sua vida, em nome de Jesus. Talvez esta seja a última oportunidade que você está tendo para estar na glória. Talvez é a última oportunidade, porque você não sabe o que pode acontecer daqui
2 minutos, 5 minutos, 1 hora. Aceite a Jesus para que você venha ter a vida eterna. Amém. Deus fez o inferno para o diabo, não foi para nós. Aceite a Jesus. Glória a Deus. Arrependa dos seus erros, dos seus pecados, enquanto ainda há a oportunidade. Amém? Amém. Repita comigo em nome de Jesus. Senhor, em nome de Jesus, eis-me aqui, ó Pai. Perdoa pelos meus erros. Perdoa, Senhor, pelos meus pecados. Aleluia, Jesus. Perdoa, Senhor, pelas minhas falhas. Hoje, Pai, diante de Ti, eu aceito Jesus Cristo, o Teu Filho amado, como único e suficiente Salvador da minha vida. Senhor, escreva o meu nome no livro da vida, para que eu venha, Senhor, fazer parte da eternidade contigo. Em nome de Jesus. Amém. Amém. Glória a Deus. Glória a Deus. Que você seja salvo, você e sua casa. Que neste momento você possa sim fazer essa oração e que você, em nome de Jesus Cristo, vai receber a salvação. Pode estar comentando um amém aí nos comentários. Amém? Pode nos chamar nas redes sociais. Se tiver alguma dúvida, se quer conversar alguma coisa, se quer confessar alguma coisa, pode nos chamar. Amém? Em nome de Jesus. Glória a Deus. Glória a Deus. O evangelista já orou, eu oro mais uma vez. Amém? Senhor, em nome de Jesus Cristo, graça nós te damos por esta palavra maravilhosa. Graça nós te damos, ó Pai, por ministrar nas nossas vidas sobre a salvação. Pai, graça nós te damos, Pai querido, por nos querer ao teu lado. Em nome de Jesus Cristo, continue, Senhor, conosco, segurando nas nossas mãos. Em nome de Jesus Cristo, Pai, que os nossos pés sempre estejam nos teus caminhos, que jamais desviem nem para a direita e nem para a esquerda, pois o nosso Senhor Jesus Cristo é a vida, é a salvação, é o caminho, e nós cremos, Senhor, em nome de Jesus Cristo, na vida eterna. Nós cremos, Senhor, na vinda de Jesus Cristo, e nós cremos que naquele grande dia, ó Pai, a nossa família, a nossa casa, a nossa parentela estará, Pai querido e poderoso, todos nós juntos, em nome de Jesus. Pai, neste momento eu lhe peço que o Senhor vai tocando, Senhor, a vida de cada um que está nos assistindo. Toca, Senhor, na mãe de família, no pai de família. Vai abrir as portas de emprego, ó Pai. Em nome de Jesus Cristo, sustenta, Pai querido, esta mulher. Em nome de Jesus, tão sozinha, Pai querido. Não tem, Pai querido, ajudador. Mas sim, Pai querido, que ela venha te aceitar para que o Senhor sustente, Pai querido, ela, a casa dela, em nome de Jesus Cristo. Vai de encontro aos hospitais, leva a cura. Em nome de Jesus, ó Pai, o Senhor é os médicos dos médicos. O Senhor dá a última palavra. E nós cremos que neste momento o Senhor está tocando, ó Pai, está trazendo a vida, Pai querido, em nome de Jesus Cristo. Vai visitando, Pai querido, a todos, em nome de Jesus Cristo, que assistiu, Pai, até o fim este vídeo, Pai, em nome de Jesus Cristo. Leva a salvação, leva a cura, a libertação, o renovo, em nome de Jesus, Pai. Leva todos em segurança, Pai querido, até as suas casas. Que neste momento, Pai querido, o Senhor libere anjos e arcanjos com as suas espadas de fogo e livra-nos, Senhor, dos acidentes, do sequestro, da bala perdida, do homem mau, do homem sanguinário, dos estupros, Pai, da pedofilia. Livra o teu povo, Pai querido, em nome de Jesus Cristo. Pai, guarda a nossa saída e a nossa chegada, em nome de Jesus. Proteja-nos, Senhor, Pai, nos guardando sobre
Em nome de Jesus, debaixo do teu manto de invisibilidade, Pai querido e poderoso, Pai, graça nós te damos, em nome de Jesus. Amém, amém e amém. Glória a Deus. Aleluia. Amém? Amém. Glória a Deus. Vamos ao nosso ato profético. Aleluia, Jesus. Amém? Amém.